dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade ao nosso capítulo do módulo 2 de Geografia. Iremos iniciar com a importância das atividades econômicas do Brasil. E uma das principais economias brasileiras, nós temos a agricultura e temos a pecuária. Nesse contexto social, o qual nós estamos falando de economia também, dados em 2016, tivemos aí um grande reconhecimento do nosso país, que o Brasil ele chegou com uma parcela aí, em 10º lugar, ele ocupa hoje o 10º lugar aí, né? Um dos países que está em grande desenvolvimento aí nessas atividades. Houve-se um grande crescimento na agricultura e na pecuária. No extrativismo do Brasil, nós observamos que o nosso país ele tem um desenvolvimento tanto na agricultura, na pecuária e também no extrativismo, né? E as imagens aí estão mostrando, né, o extrativismo vegetal e aí o extrativismo mineral, onde o homem ele necessitou também, né, da retirada, né, das jazidas, né, esses minérios, o ouro, explorando o ferro, o zinco, enfim. Na produção industrial do Brasil, nós temos aqui tipos de indústria. E o Brasil, como eu acabei de falar, o nosso país também ele vem se destacando na indústria extrativista, né, que é a questão do desenvolvimento tanto mineral e vegetal. A indústria de base, temos aí a indústria de bens de produção de capital, indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. E a questão da tecnologia, ela é aplicada em várias, variada aí, né, nessa questão tradicional à ponta. E nesse processo da produção industrial no Brasil, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, eles são atividades que tiveram que necessitar desse desenvolvimento em termos da tecnologia. Nós sabemos que com o avanço tecnológico, agricultores e outros segmentos do nosso país, eles necessitaram desse desenvolvimento das máquinas, né, da produtividade. E nós temos aqui que na agricultura, o Brasil hoje ele vem se destacando com alguns tipos de plantação, como o café, temos a cana-de-açúcar, a laranja, a mandioca, a soja. Em 2016, o nosso país ele teve um grande desenvolvimento, né, nessas questões de plantio. E a pecuária também, a criação, né, de animais. Nós sabemos que o nosso país hoje ele vem se destacando na criação de aves, vem na criação de bovino, caprino, suíno. Um dos desenvolvimentos nesse termo de produção e a indústria, né, nós sabemos que os bens de consumo hoje, nessas elevadas atividades, as indústrias de bens de consumo, duráveis e não duráveis, essa tecnologia ela foi necessária, a tecnologia, para que o nosso país, o mundo hoje, pudesse estar nessa globalização. Então, esses tipos de indústria foi necessário. Recordando também da nossa aula passada, que nós falamos, né, desse desenvolvimento dos nossos estados brasileiros, que nós sabemos que o nosso país hoje, com essa divisão geográfica que se tem hoje cada estado brasileiro, ele, dependendo da sua produção, né, do relevo que ele tem, da vegetação que ele possui, ele vai se aprimorando no que ele tem. E o produto interno bruto hoje é um dos
de suma importância para que essas indústrias elas possam ter desenvolvimento. Então, o Produto Interno Bruto, hoje, que é o PIB, ele é uma prestação de serviços, né, no comércio. Então, o Produto Interno Bruto na agricultura, no processo do extrativismo, a indústria, vem aí a divisão dos setores econômicos, que nós temos o primário, que está representando o quê? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já o setor secundário, ele provém de quê? Da indústria. E o terciário é o comércio e prestações de serviço. Então, esses tipos de produção faz com que o Produto Interno Bruto de um estado, de um município, ele vá arrecadando, né, para que ele possa se desenvolver nos outros segmentos da sua localidade, né? Nós sabemos que a saúde, a educação, a renda são os 3 elementos do índice de desenvolvimento humano de um estado, de um município, de um país. E o Produto Interno Bruto, ele faz parte desses setores econômicos para que o país ele possa se desenvolver. O PEA, que é a produção econômica ativa também, em dados aí que, de acordo com 100 brasileiros, 71 estão empregados, né? Aí o PEA ele vem mostrando essa estimativa aí de 100 brasileiros, somente 71 estão empregados, estão em alguns desses segmentos, ou primário, secundário ou terciário. Ou ele está no primário, né, trabalhando na agricultura com a pecuária, ou ele está lá no secundário na indústria, ou ele foi conseguiu uma oportunidade melhor na sua escolaridade, ele foi trabalhar no setor terciário, que é o comércio, e outras prestações de serviço. As atividades do comércio e de prestação de serviço no Brasil. Eu falei que esses setores de atividades, ou que são considerados, né, setores econômicos também, eles têm as suas classificações, né? Então, aí nós temos o primário que ele está referente à agricultura, à pecuária, à silvicultura, à pesca, à caça, atividades extrativistas, né? Então, o homem do campo, o homem que vive no campo, setor rural, ele já se destaca no setor primário, né? O secundário é onde as indústrias estão aí, são consideradas transformadoras aí de produtos de energia ou de água, construção civil e obras públicas. Já temos o terciário, né, que ele vem ocupando aí o terceiro no ranking, que eu falei anteriormente, que é comércio e serviços, né, que ele vem propondo aí, sendo nos meios de transporte, na educação, na saúde, em bancos, seguradoras, prestação de serviço. Então, tradicionalmente, eles se agrupam nesses 3 segmentos, as atividades do comércio e de prestação de serviço. Outra questão importante que nós temos que integrar nesse contexto aqui que nós estamos trabalhando de desenvolvimentos aqui nos setores, né, econômicos do Brasil, os meios de transporte e essa integração também se deu no nosso território brasileiro. Então, essa evolução dessa política de transporte no Brasil, ela iniciou em 1870 a 1920, com a era das ferrovias, mais a expansão da cafeicultura, porque naquele processo, nesse termo aí, quem se destacava como a plantação era o café. Então, de 1870 a 1920, o nosso território brasileiro, ele veio com essa política aí de transporte na questão do café, né? Nessa produção do café, e aí nós sabemos que os meios de transporte, eles
teve a necessidade de melhorias na rodovia, ferrovias, né? E também temos a questão das hidrovias, para que essa mercadoria ela chegasse num determinado tempo, para que ela não viesse estragar. Então, os governantes, nesse processo aí do desenvolvimento do nosso país, foi necessária essa evolução. Em 1920 a 1960, houve-se aí a estagnação das ferrovias, mais a mudança no perfil do país, né? Então, nós sabemos que as ferrovias também é um meio de transporte aí, para que não só para pessoas, mas também transporte de pessoas, mas também para mercadorias, né? Então, já em 1920 a 1960, já veio desenvolvimento sobre as ferrovias. Em 1960 a 1990, houve-se aí a decadência aí nas ferrovias, né? Com a expansão já das rodovias, uma implantação na indústria automobilística no país. Então, com a chegada, né, dessas indústrias automobilísticas, as ferrovias elas tiveram uma queda, né? Mas isso não quer dizer que as ferrovias acabaram, de forma nenhuma. O que melhorou foi as rodovias com a chegada das indústrias, né, automobilísticas no nosso país. E em 1900, hoje, com essa redução, né, dessa porcentagem aí de cargas em rodovias, e houve-se um aumento aí, né, de cargas em ferrovias, hidrovias, maior equilíbrio e eficiência, né, e menores custos. Então, você pode observar que os meios de transporte hoje, eles são de suma importância para o desenvolvimento, né, das nações, dos estados e dos municípios. Então, as rodovias, as ferrovias e as hidrovias, elas estão trabalhando cada uma no seu espaço de tempo, né, para que o desenvolvimento, a economia do país possa crescer cada vez mais. Na página 363, diz que o Brasil tem condições das rodovias, né? Em 2017 foi feita essa pesquisa, e aí nós temos um gráfico aí que está mostrando, né? Ótimo, foi 8,9. Bom, o Brasil teve 29,3, né? Na pesquisa, o que as pessoas observaram que houve as condições, né? Como as pessoas estão utilizando esses meios de transporte. E vermelho deu que regular, 33,6%, né, o uso. Ruim, consideraram aí 20,1% e 8,1% sendo péssimo, né? Péssimas condições aí. Então, o Brasil, ele tem essas condições nas rodovias, né? Hoje, nós sabemos que as rodovias, elas têm que ter uma boa infraestrutura, elas têm que estar em boas condições, né, para que os meios de transporte terrestre eles possam, né, se locomover de um local para o outro. Então, foi feita essa pesquisa aí em 2017 sobre as condições das rodovias brasileiras, né, de ótimo a péssimo. Queridos alunos, nós temos algumas atividades para serem feitas no decorrer dessa aula, né? Então, vocês irão responder sobre a importância, né, das atividades econômicas no Brasil, as páginas 358, vocês vão responder também a 364, a 367. Todas essas atividades vocês vão ter que fazer, porque só é revendo o nosso capítulo. E Deus abençoe vocês, fiquem em casa e até a próxima aula.